Cara, valeu aí pelo convite. Espero conseguir contribuir com o pessoal do seu grupo de usuários aí. E vamos que vamos, cara. Sempre que precisar é só me avisar. Beleza. Beleza? Cara, eu vou fazer só uma introdução inicial sobre mim. Eu acho que, para quem não conhecer, bom, sou o Túlio Faria, eu sou criador do DevPlano, né? Então, eu comecei esse projeto, a ideia dele há algum tempo já, e a partir desse ano eu comecei realmente a investir nele, né? Então, comecei realmente a focar mais nele, e tá sendo bastante incrível, assim. Então, ele tá ganhando bastante força, a gente tá cada vez conseguindo atrair mais pessoas, compartilhar conteúdo, conseguir umas parcerias muito interessantes, que é uma coisa que eu vou comentar aqui também. Então, a gente está conseguindo cada vez trazer mais coisas para a área, né? Então, eu acho que é importante aí. Além das formações que a gente tem, que as formações premium, a gente tem muito conteúdo gratuito, muita parceria que a gente está conseguindo, muita coisa diferente e realmente para as pessoas e para os desenvolvedores aqui conseguirem efetivamente mudarem de vida, né? Então, seja essa mudança o que for, se for trabalhar no exterior, se for programar melhor, se for fazer um código melhor, pensar diferente na carreira. Então, esse é um dos objetivos que eu trouxe com o DevPlan, e eu particularmente estou cada vez mais empolgado, porque é um projeto que eu invisto pessoalmente nele, né? Então eu acabo investindo dinheiro meu mesmo para fazer ele funcionar, e vem sendo incrível o resultado que a gente está tendo das pessoas conseguindo carreiras melhores, conseguindo empregos melhores. Então isso está bastante interessante. Só um pouquinho do background. Eu tenho as 3 formações, né? Então, eu sou técnico em processamento de dados, eu sou graduado em sistema de informação e eu tenho mestrado em SI também, pela USP. E aí, junta tudo isso, né? Então, eu acho que é bastante interessante porque eu acabo tendo essa facilidade, às vezes, de ensinar e de explicar muita coisa que, às vezes, é complexa, eu consigo quebrar um pouco mais para mostrar para as pessoas. E uma coisa que é bastante interessante também, além das 3 formações, eu trabalho praticamente com todos os formatos, né? Então, hoje eu sou consultor, eu sou funcionário de uma empresa no exterior e eu tenho a minha própria empresa, né? Então, o DevPlano é uma empresa que a gente está construindo algumas coisas aqui dentro. Então, é bastante interessante porque eu consigo falar praticamente de todas as carreiras que a gente pode seguir em computação, né? Então, desde trabalhar para o exterior remoto ou criar seu próprio negócio. Então, eu consigo fazer essa ponte aí, porque eu já passei praticamente por todos. Já passei por outros momentos também, né? Então, de ter investidor e etc. E eu acabo tendo uma opinião formada sobre muitos assuntos por ter essa carreira muito louca, né? Então, assim, que não tem uma linha certa ali seguindo. E aí o que acontece? Uma coisa que eu venho fazendo muito, e até o tema dessa conversa aqui, é o como trabalhar remoto, né? Então, todo mundo hoje, desenvolvedor, a gente não tem uma limitação geográfica, tá? Então, basta a gente ter uma internet boa e uma máquina boa, a gente consegue trabalhar para o exterior, receber em dólar, então, assim, e realmente fazer diferença, né? Então, para mim surgiu dessa maneira, né? Eu estava meio que com o saco cheio, né, digamos assim, do que estava rolando aqui no Brasil, os projetos que eu estava aqui eu não estava satisfeito mais, e eu comecei a galgar esses caminhos novos, né? Então comecei a pensar que realmente o Brasil não precisaria ser meu limite, né? Não precisaria mudar de lugar ou de país, mas o Brasil não precisaria ser meu limite. O mais engraçado, que é até uma das coisas que eu sempre falo em todas as lives, né? Então, quando a gente começa a pensar diferente nesse sentido, né? Então, eu acredito que eu vou conseguir fazer isso. Então, quando a gente muda a mentalidade para isso, faz muita diferença. Então, eu comecei a mudar essa mentalidade minha lá no final de 2015 e comecei a ficar bitolado com isso, né? Então, eu comecei a aplicar para um monte de vaga, fiquei louco com isso. E aí, consegui começar a fazer essas coisas funcionarem. Então, comecei com uma empresa só, trabalhando remoto, depois entrei na TopTal, e isso vem evoluindo bastante, e bastante interessante. E uma das coisas que é bastante importante quando a gente pensa nisso é descobrir ou definir qual é o objetivo que a gente quer com isso, né? Então, assim, por que a gente quer trabalhar no exterior, né? Então, eu quero trabalhar remoto, eu quero trabalhar lá no exterior. Então, por quê, né? Então, o que você quer com isso, né? Então, no meu caso, eu queria desafios novos, né? Então, eu queria
eu já tenho os desafios técnicos que para mim são não tranquilos, mas assim, eu consigo resolver bem, e eu precisava de alguma coisa a mais, né? Então, fazer o projeto em inglês, ter essa mudança, né, de como que você lida com as coisas em inglês, lidar com a cultura de um outro país, para mim é um desafio interessante. Mas tem outras pessoas que têm outros objetivos, né? Então, pode ser que você simplesmente queira uma grana extra, tá? Então, você quer trabalhar umas 4 horas por dia na sua noite, por exemplo, e gerar uma grana extra, tá? Então, você quer ali complementar a sua renda que você já tem no seu trabalho diário. Tem gente que quer transformar isso como uma renda principal, que é o que eu fiz, né? Então, eu queria realmente que o trabalho remoto meu no exterior virasse a minha renda principal. Então, não necessariamente ficar complementando a minha renda, né? Então, foi o meu objetivo. Tem outras pessoas que o objetivo é poder viajar, né? Então, ser o que o pessoal brinca de nômade digital, né? Então, o cara quer viver andando, viver passeando, e enquanto isso trabalha. Tem muita gente que faz todos esses cenários, né? Então, viaja muito e acaba aproveitando para conhecer as culturas, e continua trabalhando, a gente só precisa de um notebook, né? Então, você para no Starbucks, por exemplo, você consegue trabalhar tranquilamente. Mas muito importante, porque definir o objetivo é importante, aliás, porque vai definir aonde você vai buscar e o tipo de preparação que você tem que ter para fazer isso, tá? Então, e até mesmo o tipo de retorno financeiro que você vai ter disso, porque se você busca projetos para grana extra, geralmente você não consegue ter um comprometimento muito grande com o projeto. Então, geralmente você ganha menos. Então, se você não consegue dedicar várias horas ali, provavelmente você vai ter uma remuneração um pouco menor ali do que o normal, né? Não tem jeito, é a balança, né? Então, se a empresa pode contar mais com você, você acaba ganhando mais; se ela pode contar menos, você acaba ganhando menos. E uma coisa que é importante, né? Então, definido o nosso objetivo, né? Para onde eu quero ir, o que eu quero com esse trabalho remoto, eu posso também, né? Aliás, uma coisa que a gente sempre esquece de falar, eu posso buscar um trabalho remoto no Brasil, né? Então, não necessariamente eu preciso trabalhar no exterior, né? Então, se eu quero ter a experiência do home office, eu quero começar a ter essa experiência, a legislação brasileira já começou a ser atualizada para isso. Então, o trabalho remoto hoje ele já é legalizado, você consegue ter carteira assinada, você consegue ter tudo. Tem algumas regras para isso também, eu não sou especialista nisso, mas é uma possibilidade aí de você morar no interior, tá? Então, o Michel está em Araras, né, Michel? Araras ou Bauru? Tava mutado aqui pra não vazar som hoje. Eu sou do Rio Claro, cara. Interior de São Paulo. Sim. Então, e uma coisa que é muito louca, né? A gente não precisa sair de uma cidade que é do interior. Rio Claro já é grande, eu não sei quantos habitantes tem. 200 mil por aí. Então, é grandinho. A cidade que eu tô é no sul de Minas, Pouso Alegre. Então, assim, ela tem 100 e poucos mil habitantes. O que é interessante, a gente não precisa deixar ou sair daqui, né? Então a gente não precisa trocar esse estilo de vida, né? No meu caso, que é um estilo de vida que eu gosto muito, eu consigo fazer uma academia, eu consigo fazer aula de guitarra, fazer tudo e ter essa qualidade de vida, e eu poderia simplesmente trabalhar para uma empresa de São Paulo, né? Então, um home office aí e por muitas vezes não gastando tempo, gastando vida, né? Com trânsito, com estresse, violência exacerbada, e etc. Então, a gente está falando bastante do remoto porque paga em dólar, mas a gente pode pensar também no Brasil, quando a gente não tem, por exemplo, o inglês, que é um requisito básico ali para você conseguir fazer trabalho no exterior. Então, se o seu inglês não é muito bom ainda, a gente pode explorar também essa possibilidade aí de trabalhar para empresas aqui no Brasil, e aí, dependendo do seu objetivo, você vai aumentando aí essa possibilidade. Você vai cada vez crescendo mais aí, e por que não trabalhar para o exterior também. Bom, então vamos falar um pouquinho dos requisitos aqui gerais, tá? Então, para a gente conseguir trabalhar remotamente, tá? Então, se for para o exterior, obviamente em inglês, não tem o que fazer, então tem que falar inglês, tem que se comunicar em inglês. Eu sempre digo em todos os vídeos meus, nada desse inglês avançado sem vergonha que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, o pessoal fala, como que eu sou inglês? Meu inglês é avançado. Aí o cara começa a falar inglês, tenta falar inglês,
não sai nada. Né? Então, o nível que eu acredito que é o nível em inglês decente para você conseguir trabalhar é se você consegue se comunicar. Tá? Então, se você consegue pelo menos falar sobre o serviço e ouvir e entender sobre o serviço. Eu me considerei cada vez mais fluente quando eu consegui realizar contratos em inglês. Então, entender um valor, porque se você confundir um valor, imagina você trocar 100 por 1000, né? Ou 1000 por 100. Você vai ganhar $1000. Não, você vai ganhar $100. Então, se você não souber a diferença de 100 para 1000, você se lascou. Então tomar muito cuidado com isso. Mas uma coisa que também eu gosto de indicar bastante para as pessoas, não deixa isso te travar. Tá? Então, o primeiro trabalho remoto que eu consegui, eu não falava inglês necessariamente, mas eu escrevia em inglês. E para o pessoal lá estava tudo bem. Né? Então, vai muito de como que você negocia com esse cliente, com essa empresa. E uma coisa que é bastante interessante também, né? Acho que a necessidade que você tem ali acaba te moldando. Né? Então, no meu caso, eu entrei na empresa por capacidade técnica, né? Então não era por causa do inglês, e isso me garantiu lá. Né? Então, consegui ficar por lá bastante tempo por causa da minha capacidade técnica. Ao mesmo tempo, eu tive que procurar aperfeiçoar meu inglês, porque a gente tinha reunião semanal, diária, etc., em inglês e pelo telefone, que é muito pior. Né? Então, você consegue entender muito menos do que presencialmente, por exemplo. Você perde muito, até online a gente consegue ter isso mais. Mas essas nuances da voz que te ajudam a compreender, fica muito afetada no telefone. Né? Então, essa foi uma das coisas que me ajudaram bastante. Né? Mas depois de quebrar essa barreira e percebido que eu conseguia falar inglês, né? Então a minha trava era só medo mesmo, não tinha... Eu até conseguia, tinha um vocabulário bom, tinha que melhorar a pronúncia, etc. Mas assim, eu conseguia me comunicar. Mas o engraçado é que eu entrei nessa vaga porque eu dei a cara tapa, né? Então eu entrei na vaga por causa dos problemas técnicos, eu consegui ajudar eles a resolverem, etc. Mas eu me comprometi que em 6 meses eu liderava uma reunião. Né? Então, essa é uma das coisas que, assim, era um acordo, não era um acordo em contrato, mas ou em 6 meses eu fazia isso, ou eu estava fora. No fim das contas, em 2 meses eu estava fazendo isso. Mas fiquei vários dias aí fazendo aula particular em inglês, até conseguir ganhar essa tranquilidade de conseguir conversar normalmente. Então, acho que isso é bastante importante aí, a gente ter, né? Perder esse medo também. Tá? Hoje a gente não tem muita desculpa para não falar inglês. Daqui a pouco eu tenho alguns links aqui para compartilhar também. Então, dá para aprender inglês ou sozinho, ou com sites, ou com nativos em outros países. Tem alguns países que eu descobri faz pouquíssimo tempo que é mais barato você aprender, então, igual Filipinas, e o inglês deles não tem sotaque, então você consegue aprender um inglês. Ele é um inglês muito engraçado, porque você vê que ele não é um australiano, ele não é um americano, ele não é um inglês de Londres, por exemplo, que é mais formalzão, mas eles não têm um sotaque, ele é bem, bem neutro, vamos dizer assim. Então, é bastante interessante que a gente já tem o nosso sotaque próprio, né? Então, vai soar um pouco melhor, vai soar um pouco melhor. Então, fica muito, muito legal e dá para fazer isso de uma forma barata. Tá? Então, pelo preço que você, às vezes, você não conseguiria pagar uma escola no Brasil, você consegue aprender também inglês remotamente. Né? Então, é muito, muito bacana isso aí. Uma coisa que é importante, o pessoal lá fora ele é muito objetivo. Né? Então, assim, uma coisa que você tem que fazer, se você falou que você sabe fazer, você tem que saber fazer. Né? Então, eu sempre comento isso até por uma experiência própria minha atualmente. Eu comentei na entrevista que eu fui fazer com essa empresa que eu estou hoje, que eu já tinha mexido com DevOps, que eu já tinha mexido com Jenkins, etc. E, sei lá, 6 meses depois, eu falo, então, lembra que você falou que você mexia com DevOps e Jenkins, blá, blá, blá? Então, vamos colocar ele para funcionar aqui, você vai me ajudar. Então, assim, se você falou que você sabe fazer, ou se você falou que você se propõe a fazer aquilo, realmente saiba fazer bem feito.
E isso está sendo bastante incrível, porque eu estou testando muita coisa que antes não tinha chance aqui no Brasil. Então, muitos projetos que a gente queria colocar DevOps, etc., que no Brasil, às vezes, o pessoal não via tanto valor nisso, né? Então, lá a gente tem uma agenda um pouco mais até voltada para a qualidade, né? Então, isso facilita um pouquinho ali na hora de implementar esses processos que agregam bastante, né? Então, foi uma experiência bastante interessante nesse sentido. Mas é importante, se você falou na entrevista, por exemplo, não tem essa de mentir no currículo, né? Então, se você mentiu, uma hora a casa cai, né? Então, sempre ser sincero com tudo. Uma coisa que acontece comigo, por exemplo, eu nunca coloquei, eu já tinha brincado antes, mas eu nunca coloquei, nunca falei isso, de ter programado em Python, por exemplo. Então, assim, eu sempre sabia um pouquinho e tal. E aí, hoje, por exemplo, eu estou não obrigado, mas pelo tipo de serviço que eu estou fazendo lá, eu tenho que pôr a mão em Python. O que é legal de você ser sincero, né? Então, assim, eles sabem que ele não é a minha linguagem forte, digamos assim. Então, eles sabem o nível de cobrança que eles podem ter quanto a isso. Então, acaba sendo um pouco mais tranquilo para mim do que necessariamente eu ter colocado isso no meu currículo e ter gerado um desconforto, né? Porque daí eu seria cobrado por isso e não conseguiria ter resultado com essa skill, né? Com essa habilidade que eu coloquei no meu currículo. Então é importante fazer isso porque eu acredito muito que não cola isso que o brasileiro tem mania de fazer, né? Que o cara coloca que ele sabe tudo no currículo, quando na verdade ele não sabe, né? Então, eu acho que nesse ponto assim vale muito a pena ser mais sincero. E uma coisa também que para currículo eu acredito que faz muita diferença é colocar o tipo de projeto que você fez, né? Então, se você colocar, eu fiz um projeto de streaming de vídeo, eu utilizei a solução tal, que utiliza tal linguagem, e aí eu criei um custom blá 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 nele aqui, que é feito em Java, e aí eu fiz tal coisa em PHP, eu fiz tal coisa em JavaScript. Explicar o que você fez no projeto ajuda também a delimitar os seus limites, né? Então, ou marcar ali os seus limites, porque lendo sobre o projeto você vai ter uma ideia do que você foi responsável em si, e aí o pessoal vai conseguir te cobrar de maneira adequada. Então, que é uma das coisas que são bastante interessantes aí também, né? Então, para não ter esse estresse posterior, porque não é tão simples, né? A gente pode mandar currículo para várias empresas, etc. Então, se você avançar com essa empresa, é muito melhor você não ter nenhum ponto que possa gerar um atrito e que acabe esse comprometimento entre você e a empresa. Então, quanto mais deixar transparente essa comunicação, melhor, porque eles não vão conseguir fazer uma leitura corporal sua, ou sentir se você está muito nervoso, porque a câmera acaba ajudando a mascarar isso, né? Então, é muito bom você se precaver e ser limpo, claro ali sobre a sua comunicação em todos os sentidos, sobre o serviço, sobre o seu currículo, sobre o seu histórico e etc. Então, é muito importante deixar isso às claras, né? Então, bem transparente. E uma outra coisa que é importante, né? Um outro requisito, em muitas empresas você vai ter que programar alguma coisa ali para mostrar que você sabe, né? Então, algumas provas de algoritmos, algumas provas onde você vai ter que fazer um projeto prático. E uma coisa que eu vejo muita gente, né, ficar revoltado, nossa, vou ter que programar um projeto, não sei o quê. Eu falei, cara, mas você quer ganhar mais de 10 mil por mês? Você quer fazer o quê, cara? Você quer que os caras venham e falem, tadinho, esse cara sabe. Pô, não dá, né, cara? Você tem que ter uma contrapartida, né? Então, assim, você vai ter uma tranquilidade depois, mas você tem que ter uma contrapartida. Não adianta você achar que porque você é bom no Brasil, os caras lá vão saber que você é bom. Então, é quase o shut up, show me your code, né? Então, fica quieto e mostra o código aí e vamos ver o que você faz, cara. E assim, essas provas, geralmente, quanto mais bem remuneradas, mais a prova é chata, né? Então, eu vou comentar desses lugares depois, mas eu sou desenvolvedor da TopTal. A TopTal, eles divulgam, né, que eles filtram 3% dos desenvolvedores que passam pelo processo seletivo deles. Então, a cada 100, apenas 3 passam. E eu passei na Crossover, que eles falam que a cada 100, 1 passa, né? Então, eu passei nas duas. E assim, as provas são pesadas. Então, mas, por exemplo, na TopTal eu não posso falar de valores, mas na Crossover era para uma vaga que pagava $100 mil por ano, né? Então, você ia receber R$310 mil
por ano, né? Que deve dar uns 27 mil por mês. Eu não sei quanto o resto do pessoal, mas assim, se você não puder fazer um projetinho no risco, para correr o risco de ser bem remunerado, eu acho que aí você pode largar a mão então, e deixa quieto, né? O trabalho remoto não vai funcionar para você. Então, assim, na TopTal, por exemplo, eu investi, eu acredito aí em todas as provas, coisa de um mês, né? Então, um mês estudando, um mês estudando para as primeiras provas e depois uns 15 dias fazendo um projeto prático. Acho que era 15 ou 20 dias, uma coisa assim, fazendo um projeto prático de verdade, né? Então, tinha que ter requisitos de qualidade, não é tão trivial e nem deveria ser, porque senão ele se perder esse status deles que realmente ou 3% ou 1% passam, a rede fica fraca, né? Então, quanto mais eles fazem isso, mais eles conseguem clientes que estão dispostos a pagar por isso, melhor eles conseguem pagar a gente. Então, é uma equação que faz muito sentido, né? Então, tem que realmente bater para poder valorizar mais, né? E uma coisa que é bastante interessante, todo mundo quando busca sobre TopTal, sobre crossover, etc., busca no Google e vê o pessoal xingando. Eles me falaram para fazer um algoritmo que não tem nada a ver com o projeto. Aquela choradeira que não é só brasileiro que chora, tá? Então o mundo inteiro chora. Mas assim, cara, se você está disposto ou quer concorrer a isso, o que você pode fazer, né, cara? Então, uma coisa que eu posso garantir para vocês que funciona, tá? Então vem vivendo disso. Então, podem confiar que você vai receber o dinheiro direitinho, você vai ter tudo direitinho. Então, vale a pena, e eu acho que a grande desconfiança inicial da galera é se realmente isso é legal, se não vai ser explorado, coisas do gênero, e realmente as coisas realmente funcionam, e funcionam muito bem. Só um detalhe, depois eu vou deixar com o Michel os links, né? Eu vou compartilhar minha tela com os links. Alguns links vale a pena você passar pelo meu link, vamos dizer assim, porque você daí ganha prioridade para ser entrevistado, tá? Então, até na TopTal, por exemplo, se você for por um link externo, você demora mais tempo para ser entrevistado do que se você vier para uma indicação minha, tá? Então, se eu indicar, vocês passam por um processo seletivo um pouco mais rápido do que o público em geral passaria, tá? Então, isso é bastante importante, porque é muita gente para eles filtrarem, né? Então, eles têm um buffer ali de pessoas gigantesco. No meu caso, quando eu fiz a prova, eu já tinha sido convidado anteriormente, então eu já tinha um cadastro na plataforma, então eu acabei meio que esperando sem saber, né? Porque eu fui convidado e eu fui ler na internet, eu li realmente tudo que o pessoal falava. Você vai ser explorado, qualquer coisa desse tipo, assim. E aí eu larguei mão. Não, os caras vão mandar uma prova para mim. E sei lá, passou uns 3 anos, aí eu fui buscar de novo e nossa, eu já tinha cadastro aqui e nem lembrava, né? Então, e aí eu fiz direitinho e aí eu não precisei esperar. Mas, geralmente, a espera, ela varia aí de 1 a 2 meses. Então, se você for pelo meu link, além de, se você passar e a primeira vez que você pegar um serviço, acho que eles me dão, sei lá, uns $100 assim, de presente. Mas, sei lá, o mais vantajoso é você passar reto aí e passar na frente dos outros, né? Mas uma coisa que é importante, né? Então, basicamente, quando a gente trabalha para o exterior, a gente tem 2 possibilidades que eu acredito que são as primeiras coisas que todo mundo acha, né? Ou você vai tentar trabalhar no Orkana, no Upwork, no freelancer.com, etc. Ou você vai para um outro caminho, que é desse que eu estou comentando agora, né? Ou TopTal, Crossover, Scalable Path, etc. O que é legal? Saber o que você espera encontrar nesses lugares, tá? Então, por que eu não gosto do estilo Workana, Upwork e outros? Porque lá é um leilão de preço. Tá? Então, assim, lá é um leilão. Muitas vezes, você programa em JavaScript, você programa em JavaScript, tá bom, quem que paga menos? O cara não vai muito analisar o teu perfil, o cara não vai analisar se você fala bem ou não, o cara vai olhar, JavaScript, entrega o que eu quero, entrega. Beleza, o cara vai te pagar $2 a hora, sei lá. É umas coisas que acontecem muito. E é por isso que eu não gosto muito desse modelo do Orkana para a nossa área. Tá? Então, assim, é muito desvalorizado e a gente vai brigar com o indiano, com o pessoal que é muito bom tecnicamente. Então, assim, eles são muito bons, eles têm um inglês bom,
e assim, cobram muito mais barato, né? Então, eu preferi não brigar nesse quesito. Então, quem me acompanha, o Michel, todo mundo que me acompanha, sabe que a gente não briga com preço em nada. Nem o Túlio, nem o DevPlano, nem nada. A gente briga pela qualidade. Então, é uma coisa é uma postura que eu tenho para o mercado. Eu não vou entrar no leilão de preço com nada, né? Então, e isso tudo é uma postura, né? Então, é um posicionamento que eu tenho no mercado. Então, a minha solução não é a mais barata, porque a gente tem esse valor agregado a mais. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que, cara, você pode me ligar sexta-feira, meia-noite, não tem problema, porque é o que eu me comprometi a fazer com você. Então, se caiu realmente, ou o sistema caiu, ou aconteceu algum problema, cara, a gente está junto e vamos resolver esse trem. Então, é diferente de um Arcana que você vai entregar e que se for, né? Então, sim, você vai deixar, não ao Deus dará, mas você não vai esquentar muita cabeça, cara, porque você está na briga de preço e não de qualidade. Obviamente, o Arcana, o Upwork, o Freelancer.com, você vai ter o esquema de review e tudo mais, que vai tentar te proteger um pouquinho na qualidade. Mas mesmo assim, o cara vai olhar lá, você tem 5 estrelinhas, ou você tem uma qualificação boa ali na plataforma, mas ele vai olhar o preço. E geralmente as pessoas têm a qualificação boa, né? Então não vai diferenciar tanto ali. É estilo Mercado Livre, né, cara? Você entra no Mercado Livre, você quer comprar uma câmera, você vai botar o menor preço. Se tá com o Mercado Pago lá que te protege para pagar, você não vai esquentar a cabeça se é um cara de São Paulo ou se é um cara lá do Rio Grande do Sul. Você vai olhar o preço ali, o preço final para você, né, com frete, etc., e vai mandar ver. Então, por isso que eu não gosto muito desses sites. Mas eles são interessantes para quem quer começar a trabalhar home office. Então, eu quero vender 2 horas do meu dia, ou eu quero vender projetinhos, né? Então, pego um projetinho, eu dou um gás ali e entrego esse projeto. Esses sites são bons, tá? Então, você consegue encontrar bastante trabalho nesse sentido. E agora tem um outro tipo que é o que eu acabei conhecendo mais, né? Então, que são essas empresas ou de recrutamento, ou de outsourcing, ou que lidam de alguma maneira para você vender horas direto para empresas, ou simplesmente virar um funcionário realmente, virar um bracinho ali da empresa, né? Então virar uma força de trabalho realmente da empresa. Vou comentar alguns, e alguns que eu conheço o processo seletivo, eu vou comentar só para vocês terem uma ideia do que dá para se preparar, o que você pode fazer para melhorar o seu currículo para entrar num trabalho desse. Bom, primeiro a TopTal, porque é a que eu vivo hoje. A TopTal, ela é uma empresa que ela lida com a parte burocrática, tá? Então eu não preciso me preocupar se o cliente pagou ou não, quanto que o cliente vai pagar ou não, nem nada. É tudo tabelado, é tudo já às claras, você sabe que tal dia você vai receber e acabou. Então, assim, a cada 10 dias úteis, né? Então, a cada 2 semanas, de segunda a sexta, você já recebe um pagamento, né? Então, a cada 15 dias ali, você recebe um pagamento. Então, assim, você pode confiar que a cada 15 dias você vai receber o pagamento. Então, assim, você acaba entrando num fluxo um pouquinho diferente de um fluxo normal aqui no Brasil, né? Que todo mês e tal, porque a cada 15 dias. Então, gera um fluxo de caixa diferente, né? Então, as finanças pessoais mudam um pouquinho ali pela forma como você vai lidar. Outro ponto importante que gera muito estresse, quem vende soluções ou já vendeu soluções, sabe que a parte mais chata que tem de se fazer é a negociação com o cliente. Então, quanto você vai pagar, quanto você vai receber. Então, assim, isso tudo eles resolvem para a gente. Tá? Então, eu não preciso lidar com o cliente, eu não preciso cobrar o cliente, eu não preciso fazer nada. Eles resolvem, eles dão um jeito, então a gente não precisa se preocupar com nada disso. Que para mim eu acho que é maravilhoso, porque eu detesto coisa burocrática, né? Então, você cobrar, você gera um desconforto muito grande, né? Quer você ligar pro cara, pô, e aí, cara, aquele boleto que eu te mandei, deu certo de pagar? Aí o cara devolve para você, pô, não deu, atrasou, gera de novo, e fica essa lenga-lenga. Não tem isso lá. Então, simplesmente é você entrar e programar, ou entrar e fazer o que você se propôs a fazer lá dentro. Então, não tem muita parte burocrática.
E é por isso que muita gente, né, tem até muito brasileiro que está na TopTal, que vive viajando, porque você não tem que preocupar. Existe uma das formas de pagamento deles, por exemplo, que eles recarregam um cartão de crédito. Então, se você quiser viver viajando o mundo, não tem problema, eles vão mandar o dinheiro para o seu cartão de crédito. E aí você tem um cartão pré-pago que você consegue usar no exterior, né? Então, é bastante legal esse tipo de coisa, né? Dependendo do seu objetivo, que é o que a gente comentou no começo, isso é muito massa. Você consegue... eu quero viver no Nordeste, numa praia. Você pode ir. Se você não quiser lidar com cartão de crédito, você passa o cartão internacional lá também e tá tudo bem, né? Então, assim, ajuda muito para quem quer ter esse estilo de vida diferenciado. Se você quiser nacionalizar o dinheiro, também funciona. Então, assim, é muito, muito bacana. Sobre o processo seletivo da TopTal, ele é um pouquinho chato, né? Então, o processo seletivo, tanto da TopTal quanto da Crossover e o da Scalable Path, eles têm basicamente as mesmas fases, né? Então, você vai ter que passar por algumas fases ali de entrevista. Mas uma coisa que é bacana da TopTal, né? Então, aliás, uma coisa que diferencia um pouquinho uma da outra. Geralmente é a ordem dessas fases, né? Então, TopTal você faz a prova de inglês no começo. Crossover você faz a prova de inglês mais para frente. Então, assim, eles batem na parte técnica pra caramba de começo, e aí depois eles fazem a prova de inglês. Então, o que pode mudar, às vezes, é só a ordem dessas fases. O que é interessante ressaltar, né? Geralmente a gente tem uma fase que você vai conversar em inglês, tá? Então, você vai falar sobre você, falar sobre a sua experiência, quando você começou a trabalhar com isso, e coisas do gênero. Você vai ter uma outra fase, que é uma prova de código muito pesada, tá? Então, muito forte, tá? Então, que vai exigir de você a base da computação, realmente. Então, para a galera que fugiu ali de algoritmos, estrutura de dados e não gostava muito de estudar a fundo ali complexidade de algoritmos, etc., é uma fase que geralmente elimina muita gente, e o pessoal xinga muito porque, na teoria, você não usa aquilo com tanta frequência no seu dia a dia, então não é uma coisa que você usa toda hora, mas é uma coisa muito exigida nesses testes. Então, por exemplo, no meu caso, foi um dos testes que me reprovaram na TopTal, né? Então, o fato de eu não ter conseguido criar esse algoritmo aí que eles pediram no tempo e etc. Então, para mim, foi uma das coisas que me reprovaram logo de início lá. Tá? E aí depois eu fiz de novo, passei, mas eu não levei tão a sério essa prova quanto ela era, né? Então, eu achei que, tranquilo, o programa faz 15 anos, não é possível que eu não consigo fazer um algoritmo ali, né? E aí o buraco era mais embaixo, foi um pouquinho mais difícil. Outro ponto que é bastante importante, depois que você faz esse teste, né, que ele é pesado, você vai ter um outro teste, que é um teste com uma pessoa olhando, né? Então você vai compartilhar sua tela, são outros problemas, etc., e é uma pessoa te assistindo a programar, e aí você vai comentando o seu código. Então, você vai compartilhar sua tela, se não me engano, acho que são 20 minutos por problema, uma coisa assim, e aí a pessoa vai olhando o seu código e vai conversando com você mesmo que você programa, né? Então, manda os casos de teste para você e etc. Então, é bastante interessante também. Essa, geralmente, já é um pouco mais, não vou dizer que é fácil, mas eu acho que quebra aquele gelo da primeira, que é a mais difícil, né? Que é a que exige bastante. Essa acaba sendo um pouco mais... Se você conversar muito com o recrutador, que é uma coisa importante, que o pessoal lá fora chama de whiteboard interview, né, que é você praticamente que ser entrevistado no quadro branco. Então, o mais importante também é você expor o que você está pensando, né? Então, eu estou pensando em fazer isso aqui com uma repetição, ou com for, com while, ou por causa disso, disso. E você vai pensando alto, dá para a pessoa ter uma ideia do seu nível ali de programação só com isso. Nesse caso, em específico, da prova TopTal, eu tinha que entregar código. Então, assim, além de eu comentar, eu não tinha que só comentar como eu iria resolver, mas eu tinha que resolver efetivamente. Era uma coisa... era um pré-requisito nessa prova deles lá. O que é interessante? A gente tem... Depois que você passa por esse processo a mais, você tem que entregar realmente um projeto prático. Então, eles definem os requisitos do projeto, etc., requisitos funcionais e não funcionais, né? Então tem alguns que você vai conseguir transformar em funcionalidade e tem alguns que são requisitos de qualidade, então tem que ter TDD, não tem que ter TDD,
coisas do tipo, tem que ter teste, não tem, tem que ter usabilidade, não tem. Então eles vão explicar o que precisa nesse projeto, quais são os requisitos para esse projeto, e você vai entregar e apresentar uma solução efetivamente. Coisas que podem acontecer que são interessantes também, o pessoal vai questionar sobre o projeto, então vai perguntar se você tomou uma decisão X ou Y em tal parte do projeto. Essa é um tipo de pergunta que eu achei animal, assim, para uma entrevista, porque foi a primeira vez que ninguém fez uma pergunta idiota, né? Então, assim, por que você usou um if aqui? Sabe, não tem... O cara perguntou, por que você usou esse tipo de coisa se você está... No meu caso, né? Então, ele chegou para mim e falou, você está usando Redux no React, por que você está gerenciando, então, o estado interno nesse componente X aqui? Né? E aí eu fui explicar para ele, porque naquele componente específico eu tinha que lidar com uma outra situação que não era parte do projeto, do restante do estado da aplicação, e aí fazia sentido gerenciar dentro do componente, e aí beleza. Então, assim, o que é importante, né? A gente ter também o vocabulário suficiente para conseguir explicar isso em inglês. Né? Então, que é uma outra coisa interessante. Né? Então, como que eu vou explicar uma coisa que eu consigo explicar, que já é difícil explicar em português, né? Porque você tomou a decisão daquilo, né? Então, como que você explica isso em inglês? E aí uma coisa que é bacana, uma dica adicional para quem quer praticar esse tipo de coisa, assista muita palestra em inglês. Né? Então, geralmente palestra, e principalmente palestra, você pega Netflix, você pega, sei lá, Airbnb, você pegar a parte de engenharia deles, pegar as palestras deles, é muito legal porque eles falam de decisão técnica. Tá? Então, muito além de falar sobre código, ficar mostrando código, etc., eles vão falar sobre decisão técnica, que eu acredito que é animal. Tá? Então, assim, eu acho muito mais importante, às vezes, além de você saber fazer alguma coisa em React, é saber por que você tomou a decisão de fazer aquilo daquele jeito em React. Tá? Então, assim, por que eu escolhi o React hoje? Eu saber explicar isso para alguém. Porque React acontece isso. Por isso que eu sempre recomendo o pessoal, às vezes, fazer um benchmark, né? Faz pelo menos um olá mundo em cada um, para você sentir um pouco mais e ter essa bagagem e falar, pô, eu escolhi esse cara por causa disso. Né? Então, não simplesmente porque paga bem, ou não simplesmente porque está em alta no mercado, mas saber explicar o porquê que você tomou aquela decisão. Eu acho que isso mostra uma maturidade muito grande do programador. Né? Então, mostra uma maturidade muito diferente, né, do que você querer só mostrar código ali, que é uma coisa muito... Só o código por código, eu acredito que ele não representa tanta coisa. A decisão por trás do código, acho que muda tudo. Tanto é que decisão para nome variável são decisões que a gente toma. Né? O código em si é só o produto dessa decisão, né? Então, só o que a gente gerou com essa decisão. Então, acho que o mais importante para a gente conseguir construir uma aplicação decente, e é o que eles exigem lá, é o que você consegue ali transformar ou decidir de uma maneira um pouquinho mais racional, que faça sentido. Né? Então, por que você colocou na Amazon e não colocou no Google, né? Na parte de cloud computing? Saber explicar. Pô, aqui no Brasil é mais caro. Ou aqui é uma explicação. Se você está ligado no mundo do projeto ali, custom é uma decisão. Né? Então, falou, eu não posso encarecer o projeto, então vamos para a Amazon. Eu não posso arriscar uma plataforma muito nova. Então não vamos para o Azure, para usar da Microsoft. Sei lá, a gente consegue explicar isso do porquê da decisão, que eu também acho que é muito legal a gente saber fazer. Né? Então, e aí no caso da TopTal, depois desse projeto prático, né, que tem essas perguntas muito assertivas, eu gostei muito de fazer essa entrevista, principalmente porque eu já tinha feito entrevista com um monte de empresas e foi uma das poucas vezes que eu fui questionado realmente do jeito interessante, sabe? Acho que eu me senti até aquele aluno que o professor fez a pergunta certa, sabe? Não perguntou para ele, implementa tal coisa, mas o cara fez uma pergunta conceitual que deixa claro que o cara entendeu alguma coisa. Então, isso eu acredito que faz toda a diferença. E é tão engraçado isso porque quando eu entrei depois no cliente da TopTal, né, a pergunta para saber se eu sabia React de verdade ou não, era para explicar Redux sem usar imagens. Então, explica Redux em inglês, né, sem usar imagens. Então, pô... E aí o cara não era técnico, né? Então, não é tão técnico, aliás, que é o CTO. Ele falou, cara, me explica... Eu fui aconselhado por um cara que sabe React,
que se você sabe o Redux sem usar imagens, se você consegue explicar para mim o que é o Redux sem imagens, e bater com o que ele explicou para mim, você está dentro, né? Então, beleza, né, cara? É um tipo de coisa que é muito louco, né, cara? É muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, que o pessoal pede simplesmente uma bandeja de coisas, né? Você tem que saber PHP, MySQL, JavaScript, Node, Vue, React, Angular. O cara não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Nesse sentido lá, os caras são mais objetivos e também não te deixam, que é uma coisa legal. No meu caso, eu qualifiquei para React. Mas Angular 1 é uma coisa que eu sempre programei também. Eles não te deixam muito favorável a uma vaga que não está muito com o que você conseguiu provar que sabe. Então, se eu provei com React, eles não me dão tanta prioridade para ir para Angular, sabe? Apesar de eu conseguir programar em Angular 1, eles não, sabe? A não ser que fosse ali um projeto migrar de Angular 1 para React. Mas caso contrário, os caras percebem que você não é o teu forte ali, o Angular e tal, e aí eles vão tentar achar alguém que mostrou na entrevista, que mostrou na experiência depois na plataforma, que tem um engajamento, que tem um relacionamento com o framework, com a linguagem mais interessante, né? Então, eles tentam fazer esse match da melhor maneira possível, né? Achar realmente o cliente que vai encaixar no seu perfil. Bom, além da TopTal, a gente tem alguns outros, tá? A gente conseguiu fechar, a gente deve plano, tá? A gente conseguiu fechar uma parceria com a VanHack, não sei se todo mundo conhece, mas é uma empresa de recrutamento, que é bastante interessante também. Eu vou deixar o link aqui, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui, Michel. Daí tem todos os links, acho que fica mais fácil, cara. Então, uma coisa que é bacana, a gente tem esse link da TopTal, que vocês conseguem entrar por indicação minha, tá? E aí você passa um pouco mais rápido aí nesse processo seletivo. A gente conseguiu uma parceria com a VanHack, que é uma empresa canadense de recrutamento, tá? Então, o DevPlano conseguiu aí uma parceria, estreitar bastante esse laço aí. E entrando pelo link, né, devplano.com/VanHack, a gente vai mandar um link para você com todos os eventos que eles estão fazendo, tá? Então, sobre contratação ali no exterior e tudo mais. Então, também é bastante interessante. Um ponto bacana, só para, né, toda vez que eu divulgo esse link, eu falo sobre isso. Entrem pelo link do DevPlano, né? Que é muito importante. Quando a gente consegue parcerias, a gente tem que provar e mostrar para as pessoas que a gente consegue atrair pessoas, levar pessoas a conhecer esse trabalho. Então, é muito legal, às vezes, a gente manter esse tracking, que vocês vieram pelo túnel, através daqui do Meetup, mas é importante a gente saber de onde vem, e a gente consegue cada vez mais parcerias legais, né? Então, acho que isso é fundamental ali. Um outro lugar que é bastante interessante também, Scalable Path. Scalable Path é parecida com a TopTal, com a única diferença que você não precisa fazer a prova técnica de começo. Tá? Então, assim, você entra para o network deles sem precisar necessariamente fazer a prova técnica. Mas aquelas fases que eu comentei, né, que é uma prova mais difícil, depois uma prova com alguém olhando, um projeto prático, etc., a gente tem que fazer isso depois. Tá? Então, se você for para uma vaga X, eles vão pedir para você fazer esses testes também. Tá? Então, assim, eles só mudam a ordem. E aí, na teoria, eu acredito que é bastante interessante para quem não tem, às vezes, o inglês muito fluente, ou muito bacana ainda, ou está melhorando em algum aspecto técnico. É legal aí, às vezes, ir para a Scalable Path, que pelo menos eles não exigem isso tudo de começo. Mas, assim, você vai ter que fazer isso durante a entrevista. Né? Outra coisa que é legal na Scalable Path, você consegue, de uma maneira mais flexível, definir quanto você quer ganhar. Não quer dizer que a empresa vai pagar, mas você consegue, de uma maneira um pouquinho mais flexível ali, lidar com essa parte do pagamento. Já o Angel.co, tá, é um lugar onde é uma rede social de startups, tá? Então tem startup do mundo inteiro, que você consegue também procurar em vagas lá e eles já vão te falar mais ou menos quanto você vai ganhar. Tá? Então você negocia diretamente com a empresa e você já consegue angariar essas vagas que eles têm lá. Tá? Então, bastante interessante.
Tem vagas que pagam muito bem, geralmente as vagas que pagam $100 mil, $120 mil por ano, são vagas que o pessoal briga de foice, né? Então, vão ser um pouco mais disputadas. Pode ser que você nem seja respondido, tá? Acontece muito ali nessas vagas mais altas, mas é uma coisa a se pensar ali também. Uma coisa importante, o Angel.co ali geralmente tem muitas vagas presenciais, mas eles têm uma tag lá, Remote OK, e aí se você pode trabalhar remoto ou não, né? Então é muito melhor, né? Só para um comparativo aqui importante, é muito melhor você ganhar $5 mil no Brasil, pelo menos do meu ponto de vista, do que $5 mil, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, $5 mil aqui, você tem um padrão de vida muito bom. $5 mil, por exemplo, dependendo da cidade, nos Estados Unidos você não vai conseguir viver bem. Tá? A mesma coisa na Europa. Então, 5 mil euros na Europa, pô, legal. Mas você vai olhar, por exemplo, o imposto de renda é 35%. Então, você tem que analisar esse tipo de coisa para ver se vale a pena você mudar ou não. Né? Obviamente, muitos lugares no mundo a qualidade de vida vai ser melhor que aqui, então não vale pelo dinheiro, mas vale pela qualidade de vida. E aí a gente volta naquele ponto lá atrás sobre o objetivo. Né? Então, depende do objetivo de cada um aí. O último lugar que eu gosto bastante de olhar vagas, para ter uma ideia, e já tive algumas respostas de lá, é no Stack Overflow Jobs. Tá? Então, o Developer Jobs, uma coisa assim. Eles mudaram os nomes ali. Mas no Stack Overflow, que acho que é um link que tá debaixo da barra de rolagem aí, o Michel. Então, no Stack Overflow Jobs, a gente acha muita vaga lá também. Tá? Então, até a TopTal coloca as vagas, algumas vagas que eles têm abertos lá. Tá? É uma oportunidade muito bacana aí de conseguir descobrir como que está o mercado, é olhar no Stack Overflow Jobs ali. Pessoal, só uma coisa interessante sobre a VanHack, tá? A gente tá fechando aí, se não me engano, a DevPlano Live de segunda-feira agora, tá? No dia 20. A gente vai fazer uma live no YouTube lá do DevPlano. Se tudo der certo, cara, tá tudo caminhando em 90% já de certeza. A gente vai entrevistar o fundador da VanHack, tá? E a gente vai falar como que funciona esse processo de imigração. Tá? Então, quem quer ir morar no Canadá ou morar em outro país, como que pode fazer isso e como que eles podem ajudar nessa tarefa aí. Tá? Então, é bastante interessante isso aí para o mercado. Tá? E eles vão fazer um evento também, uma coisa que eu comentei várias vezes aqui. Né? Por muitas vezes vai ser solicitado para você criar um projeto prático. E eles fizeram uma parceria também com algumas empresas canadenses e algumas empresas do exterior aí, onde as empresas colocam as vagas que elas têm, colocam o tipo de problema que eles estão resolvendo e em uma semana os desenvolvedores que querem aplicar para aquela vaga, eles conseguem criar um POC, né, uma prova de conceito, para resolver aquele pequeno probleminha que tem a ver com o ambiente deles, e aí eles vão avaliar isso e vão te passar ou não, né, para a partir de entrevistas. Então, é um evento que vale bastante a pena aí para quem muitas vezes não está, às vezes não está fazendo nada, vamos dizer assim, na parte da noite você consegue criar um projetinho, por exemplo, que aumentam as suas chances de você ser contratado aí no exterior. Um outro ponto importante, além desses sites, pessoal, a gente tem um evento que a gente está fazendo no DevPlano, tá? O Michel, que é a imagenzinha, que é a foto minha aí. O que acontece? No fim de semana que vem, tá? Uma coisa que eu comentei aqui, e é um posicionamento do DevPlano, a gente não gosta muito, igual para Black Friday, né? Então, assim, a gente não vai fazer uma Black Friday, mas a gente vai fazer o Coding Weekend. Tá? Então, a gente vai liberar todos os mini-cursos que a gente já tinha feito antes e não estavam disponíveis mais. Full Stack Academy, Hands-on de React, tudo que hoje eles foram gratuitos, mas a gente deixa somente para alunos, a gente vai deixar aberto durante o fim de semana. Tá? Então, acredito que isso é muito mais importante do que eu tentar vender um curso mais barato, por exemplo. Então, eu acho que é muito, muito bacana isso. Tá? Então, todos os nossos mini cursos e eventos gratuitos,
que já não estão no ar mais, a gente vai colocar eles no ar e a gente vai deixar disponível durante o dia 24, 25 e 26 de novembro. Tá? Então, é um fim de semana aí que vocês podem, eu acredito que devem até, aproveitar também para aprender. Então, se você, pessoal que não é um full stack developer ainda, pessoal que ainda não sabe programar alguma coisa com React, então é a oportunidade aí de vocês terem esse primeiro contato, tá? Então é bastante legal. A gente vai abrir algumas vagas adicionais, tá? Então no ano aí vai ser a última vez que a gente vai abrir vagas para os treinamentos nossos, tá? Então em dezembro a gente vai fazer algumas mudanças aqui, a gente está preparando algumas coisas para o ano que vem, e aí a gente vai, por ser um mês mais curto, né, praticamente os 10 últimos dias do mês de dezembro são praticamente que mortos, a gente vai organizar algumas coisas para o ano que vem. Né? Então, é uma coisa bastante interessante que até eu vi esses dias, o 2018 começa em 2017, né? Então, se você quer se preparar aí para fazer diferente em 2018, começa fazendo em 2017. Né? Então, se quer estudar alguma coisa nova, quer aprender alguma coisa nova, começa por 2017. Tá? Então, esse é o meu convite. Tem um link um pouquinho para baixo, Michel, para o pessoal. Tem um link ali acho que é na imagem mesmo. Não sei se lá. Isso. Então, para vocês se inscreverem, devplano.com/codeweekend inscrições, ou procurar DevPlano no Facebook, na onde for, que a gente tem também esses links lá, tá? Então, vai ser bastante interessante, vai estar muito legal. É um evento que vale bastante a pena. A gente vai fazer alguns sorteios também de camisetas. A gente vai lançar ali a loja do DevPlano com as camisetas exclusivas para a loja, tá? Então, a gente está com o Code Weekend, vai ser muito legal aí, vai estar bastante legal mesmo. Eu fico empolgado, o Michel já me conhece há um tempo, eu fico empolgado. No Meetup aqui eu tentei me restringir a falar 1 hora, né? Então, assim, eu costumo fazer minhas lives de 3 horas, 4 horas. Então, eu tentei me restringir um pouquinho aqui para conseguir manter e bater 1 hora, né, cara? E aí, Michel, tem o último slide, cara. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade, tá? Então, acho que o Michel depois vai editar, né, esse vídeo, Michel. Sim, tem para ficar melhor, né? Isso. E aí você pode deixar também o pessoal mandar posteriormente aí qualquer dúvida, sugestão, etc. Que a gente sempre tem um carinho muito grande com todo mundo. O Michel é nosso aluno, mas aluno dos cursos Premium, mas todo mundo que acompanha a gente tem um carinho muito grande. E realmente, hoje eu vivo o meu propósito, né? Então eu continuo sendo desenvolvedor, consigo ajudar bastante, né, a comunidade. Eu não consigo ajudar ainda como eu gostaria, né? Eu ainda vou chegar nesse ponto, mas é uma forma bastante legal aí que a gente está fazendo um trabalho, mas e isso é o meu propósito, né? Então todo mundo é muito igual, né? Todo mundo, não existe uma coisa que a gente brinca sempre, não existe pergunta simples, não existe pergunta boba demais ou de novato demais, né? Toda sua dúvida ela tem o seu valor ali no seu aprendizado, né? Então qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, que é um prazer aí ajudar vocês e contribuir com a formação de vocês. É isso. Cara, e é isso que eu tinha. Na verdade, eu quis compartilhar um pouquinho, né, do que eu venho vivendo hoje, assim. É uma coisa diferente, então acho que abre novos horizontes. O pessoal que quer explorar, às vezes o pessoal chega, pô, tô chateado aqui no Brasil e muitas vezes não recebendo a contento ou algo nesse sentido. Cara, começa a explorar outras opções, tá? Então, é possível, é só uma mudança da forma de pensar, né? Então, tirar um pouquinho dessa ideia que você precisa ter um 13º, ou algo nesse sentido. Então, você começou a mudar um pouquinho isso na sua mentalidade, as coisas fluem bastante, né? Então, vale bastante a pena. É um desafio muito legal para a carreira e paga bem, né? Então, não é uma... Que eu acho que, no fim das contas, também se resume a isso, né, cara? Ninguém vive somente de ar, né, cara? No mundo capitalista, todo mundo tem que ter dinheiro aí, cara. Beleza, então. Obrigado aí, Túlio. Cara, obrigado a vocês aí.
Valeu e tamo junto aí. Segunda-feira o Túlio sempre faz live no canal dele. Ele já falou, pouquinha live, 3 horas, assim. A gente já bateu 5, cara. Teve uma que foi de 5 horas. Uma lá que ele... Cara, é simples, quando ele para de falar, a voz dele trava, ele para a live. Eu paro por problema físico, né? Não porque deu 3 horas, porque parou a voz, ele fala, pessoal, tá falando, não, já era. Cara, obrigado. Até segunda. É isso, toda segunda-feira, eu não sei se tem o link aqui, mas youtube.com/devpleno.com. É só acompanhar por lá. Só procurar Túlio aí no YouTube aí que vocês acham. Também. Túlio Faria ou Dev Pleno, vocês encontram aí. Valeu, Túlio. Obrigado. Obrigadão, cara. Valeu.